nome da live. Ah, tá. Olá, minha gente! Vou começar porque eu estou gravando aqui para a aula da escola também, tá? Então não vou me alongar esperando. Quem chegou, se quiser ir apertando no coraçãozinho, vai apertando no coraçãozinho, que aí o Instagram vai chamando as outras pessoas, tá bom? Então, taca aí o dedo no coraçãozinho que o Instagram vai chamando o restante do pessoal. Mas eu vou começar para os que chegaram pontualmente, no caso, não eu, né? Porque eu cheguei 10 minutos atrasada. Mas vambora, gente. Vamos embora, então. Antes de começar, gente, eu quero dizer que a partir de amanhã, às 9 da manhã, a gente vai ter um novo projeto que eu vou testar aí. Se vai ser legal, se vai ter saída, se não vai ter. Se demanda, se vale a pena o esforço. Que às 9 da manhã eu vou estar aqui com vocês fazendo uma orientação, um aconselhamento sistêmico. Ok? Então amanhã às 9 da manhã. Se você tiver alguma questão para trazer, já traga que eu vou analisar, tá bom? Vai metendo o dedo no coraçãozinho aí, que aí o Instagram vai entregando mais para mais pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje, gente, eu quero tratar de Lembra que eu falei aula passada, na última live, de terça passada, às 19? Nós temos 4 âmbitos na vida. Desses 4 âmbitos, a gente tem o âmbito de relacionamentos, que eu falei aula passada. A gente tem o âmbito pessoal, profissional e qualidade de vida. Dentro desses 4 âmbitos, cada um tem 3 áreas. No total, a gente tem 12 áreas na vida que a gente vai transitando e buscando um equilíbrio, buscando uma desenvoltura, né? Hoje eu vou falar sobre o âmbito pessoal. O âmbito pessoal, ele vai tratar de quê? Ele vai tratar desenvolvimento intelectual, saúde, bem-estar, disposição e equilíbrio emocional. Quando eu falo, gente, sobre equilíbrio emocional, desenvolvimento intelectual e saúde, fazem parte desse âmbito que é o âmbito pessoal. Todos eles fazem parte disso. Então, assim, não adianta muito a gente ficar muito bom em uma área e zero na outra. Então, às vezes, eu sou muito boa em carreira. Sou aquela carreirista, assim, que vou pulando de uma carreira para outra. Ou que sou muito feliz na minha carreira. Mas, em relacionamento afetivo, eu sou péssima. Eu tive uma cliente essa semana, assim. Ela é muito carreirista, ela é muito, assim, é uma ótima empresária. Ela ganha muito dinheiro, muito legal essa área dela. Só que na área de relacionamento, ela só atrai homem casado, homem indisponível para o amor, homem que não está disponível para essa pessoa. Então, gente, no fundo, isso gera uma sensação muito de fracasso ainda. Sabe aquela vozinha, assim, do diabinho, que você tá muito bem em uma área, mas na outra você vai muito mal e aí fica falando assim, que você é fracassada? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Inclusive nessa área de relacionamento. Então, as outras áreas iam muito bem, mas relacionamento não ia. E eu pulava de uma relação para outra, mas nunca fluía a coisa, entende? E aí eu tive que trabalhar isso. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho dessas 3 áreas que estão dentro do âmbito pessoal. Beleza, vamos começar. A primeira é saúde, disposição, é uma conexão com a vida. Então, o que a gente faz geralmente? A gente se conecta ali com a doença, por quê?
Quando a gente se conecta com a doença, a gente está geralmente em duas dinâmicas. Uma é olhando para trás. A gente não conseguiu afrouxar o nosso cordão umbilical e a gente está olhando para trás. A gente não está conseguindo fluir com o mundo, igual a natureza. Então, assim, o que acontece, gente? Dentro do estoicismo, que é uma filosofia, assim, de alguns milênios, né? Eles dizem o quê? Que a felicidade é caminhar, é fluir conforme a natureza. Eu já falei isso pra vocês numa live anterior. Fluir com a natureza não é uma coisa selvagem, mas é seguir o fluxo da vida. Então observa um pouquinho a natureza, só olha um pouquinho. Como é que o rio flui? Ele flui pra frente, ele vai pra onde? Ele vai pro mar, ele deságua no mar. Você não vai ver o rio fazendo retorno, falando, não, porque eu recebi tanto da minha... Como é que chama, gente? Onde tá na minha nascente, eu tenho que retribuir, eu tenho que devolver. Você não vai ver isso. A mesma coisa acontece com a gente. A gente se conecta com a natureza e a gente flui pra frente. A gente deve fluir pra frente, tá? Quando eu recebo algo da minha raiz, dos meus antepassados, e eu quero devolver, é como se o rio quisesse voltar para a nascente, para devolver tudo de bom que ele recebeu. Isso gera muita desordem. Esse pequeno, ele começa a carregar coisas que não lhe pertencem, coisas que ele não consegue. E aí a gente se conecta com o quê? Se conecta com o quê? Com essa primeira área que a gente vai trabalhar hoje, que é o quê? Saúde e bem-estar. Eu me conecto com a doença. Eu me conecto com a doença. Quando eu olho pra trás, eu me conecto com a doença. Tá? Tá perguntando de onde eu tô falando. Gente, eu falo de Brasília, tá? Quando eu olho pra trás, eu vou ter um campo lá atrás. E eu vou pegar a energia estagnada. Lá atrás, nada pode ser mudado. Nenhum acontecimento. Lá atrás, a gente percebe quando a gente abre o campo... Por que a gente fala que é energia morta? Porque não pode ser modificado. Tudo que vibra vida pode ser mudado. Tudo que é vida é movimento, é rio que vai para o mar. Agora, quando eu estou conectada lá atrás, eu me conecto com energias mortas que eu não posso modificar. E é aí que eu vou para a doença. Gente, isso eu já tinha falado antes aqui, vou repetir para vocês. É ruim de ouvir. Doença, gente, é uma escolha entre olhar pra frente ou pra trás. É isso. Quando ela chega, aí não tem mais o que fazer. Ela já tá no corpo e aí você vai ter que lidar com aquilo ali. Mas antes da doença chegar, pensa cada decisão que você vai tomar. Cada decisão, por menor que seja, você está olhando pra frente ou pra trás. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vou até mexer com meus bonequinhos aqui, ó. Já até separei os bonequinhos aqui, olha só. Essa semana eu atendi uma pessoa que tava muito, né, reclamando muito, que tava muito doente e tal, né. Quando a gente abriu o campo dessa mulher, uma mulher, ela tava na dinâmica da cuidadora. O que ela fez? Ela tava aqui, a filha dela tá aqui na frente, a pequenininha, e ela, no momento em que a gente abre o campo, qual a escolha que ela fez? Lembra que eu falei que doença, conexão com doença, é conectar-se com lá na frente ou lá atrás? Ela estava conectada com o papaizinho que foi embora quando ela era criança. Ela não saía dali, ela saía buscando em todos os homens, esse papaizinho. Tanto que quando ela casou, ela esperava, ela ficou muito exigente, como boa menina mimada, né? Ela queria que ele cuidasse dela, E em nenhum momento ela enxergava a filha aqui. Ela estava sempre voltada aqui pro papai. Então, de fato, ela nunca enxergou nem a filha, que estava aqui na frente, nem nenhuma das áreas da vida dela. Gente, as áreas da nossa vida, nós são frutos, é igual um filho biológico. Tá tudo lá na frente. Ela teve como, por exemplo, aqui nosso bonequinho da casa de saúde, ela teve como enxergar a saúde? Não teve. Porque a saúde está aqui na frente.
E ela estava olhando pro papaizinho que morreu aqui, dando birra. Ela não aceitava a morte do pai. Quando ela não aceita a morte do pai, ela acaba se conectando com isso. Tudo que a gente rejeita, a gente atrai para nossa vida. Lembra que eu falei que saúde e doença tem a ver com você escolher olhar para frente ou para trás? Se ela escolhe continuar olhando pro papaizinho, sem aceitar que o papaizinho morreu, dando birra que o papaizinho morreu, ela passa a vida inteira exigente, achando que todos os homens devem cuidar dela, que todas as pessoas devem cuidar dela. E aí tem aqui, como é que eu posso aceitar a morte do pai? Primeiro aceitar a vida como ela é, não só a morte do pai. Você vai ter que fazer uma escolha, olhar pra frente. Então a gente honra lá atrás e olha pra frente. Em cada escolha que você fizer, em cada momento que você vier, você vai ter que fazer essa escolha aqui. De dizer, papai, você já foi e eu escolho olhar pra frente. Aí ela vai ver a filha, vai ver a saúde, vai ver tudo. Mas por enquanto, ela tá olhando pro pai. Agora, gente, tem casos que a pessoa tá tão emaranhada nessa morte, tá tão enrolada nessa morte, que a mente consciente dela, gente, que é muito, mais de 90% da gente é mente inconsciente. A mente inconsciente vai dizer o quê? Não, imagina, não, nem conheci meu pai. Não, quando eu nasci, meu pai já tinha ido embora. Ou meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, eu nem me lembro dele. Não tem a ver com isso, não tem a ver com memória, gente, é outro lugar do cérebro, tá? Tem a ver com inconsciente. Como é que eu descubro se eu tô conectada com isso ou não? Observe as 12 áreas da sua vida, observe seus frutos, é pelo fruto que você conhece a árvore. Você tá muito doente? Sempre tá dodóizinha? Já que eu tô falando aqui sobre esse âmbito, né? Tá sempre dodóizinha, sempre com uma gripezinha, uma alergiazinha, ou tá sempre com problema na coluna, problema de, sei lá, desequilíbrio emocional, depressão, tá sempre doente? Provavelmente você tá lá, ó, conectado lá atrás, não tá conectado lá na frente. E é uma escolha. Como é que tá os relacionamentos? Como é que tá tudo isso? Gente, doença tem muito, muito a ver com esse olhar para trás. E aí você pode tanto se conectar com algo que aconteceu lá atrás, como fazer movimentos em direção à morte mesmo. Às vezes você vai se movimentando ali em direção à morte, bem devagarzinho, até que chega uma hora que explode. E aí entra muito, gente, por que eu quero linkar isso, fazer um link com a autoestima? Porque tem tudo a ver. A gente, principalmente as mulheres, a gente é ensinada desde pequena, desde pequenininha, a gente é ensinada a quê? A se sacrificar em função do outro. A gente é ensinado desde pequeno a buscar a validação externa. A gente está sempre buscando a validação externa. Quando criança, normal. A gente não tem muita defesa. Mas quando a gente vai lá pelos 18, a gente tem que ir para o mundo. E se eu não tenho estima por mim mesma, lembra daqueles 3 âmbitos que eu falei na aula passada da autoestima? Se eu não tenho amor próprio, se eu não me aceito como um ser que falha, um ser que fracassa e tá tudo bem porque eu sou humana, e eu não tenho autoconhecimento, eu não me conheço, eu não vou conseguir ter uma estima elevada. Se eu não tenho uma estima elevada, eu me conecto com o que tá lá atrás, buscando validação externa, porque eu não me valido. Eu preciso que alguém, papai, mamãe, ou qualquer pessoa que eu busque refletindo isso, às vezes eu busco a mamãe na minha chefe. Por quê? Porque eu não consegui afrouxar meu cordão umbilical ainda. Eu busco o papai no marido, né, no vizinho, no filho. É muito comum você ver isso, você vê dupla transferência às vezes. Você vê que foi transferida ali uma situação de um avô para um filho, para um neto às vezes. E tá pesada, aquela criança, aquela pessoa pequena do campo tá pesando ali. Por quê? Porque ela é pequena. Mas aí eu tô sempre buscando validação externa. Por quê? Porque eu não me valido. A gente tem uma criança interior, todos nós temos uma criança interior. E a gente precisa, depois que a gente é adulta, a gente precisa acolher, aceitar, amar, conhecer essa criança interior. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter autoestima elevada e provavelmente a gente vai ficar olhando para trás. A gente vai ficar olhando para trás, buscando a validação do papai e da mamãe em tudo.
E aí, gente, é papai e mamãe ou os reflexos disso. Muitas vezes você vê isso, a pessoa que busca validação de todos os homens ao redor. E aí ela se submete até a relação tóxica. Eu trabalho no judiciário, trabalhei no MPU e trabalho hoje no judiciário há muitos anos. E o que eu vejo muitas vezes é isso, a pessoa ela se submete a relações tóxicas. Por quê? Porque ela não valida ela mesma. Ela não tem estima por ela mesma. E aí ela vai se conectando com a doença. Ela vai se conectando com essa doença e ela atrai, gente. Se eu escolher olhar para trás, se lá atrás a minha fonte de decisão, não se preocupa não, porque o campo respeita. O campo que você está inserido, ele te dá total livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para duas coisas, olhar para frente ou para trás. Agora, o que você vai pegar disso, aí você não tem muita escolha não. Quando eu vou atender, gente, eu sempre estou atendendo o pessoal e eu sempre falo o seguinte: imagina, visualiza seu campo, sua família de origem como uma prateleira bem grandona. Tem uma prateleira cheia de coisinhas. Quando você ganha vida no ventre materno, você já acessa todas essas coisinhas. Isso já vai permeando o seu DNA. Então vamos lá. Vamos dizer que na prateleira da minha família de origem tem conexão com doença, tem pobreza, tem golpe, um gosta de dar o golpe ali, sei lá, tem prostituição, tem triângulo amoroso, tem amante. Tem coisas boas também? Tem força, tem vigor, tem riqueza também, tem tudo isso lá atrás, na minha prateleira. Quando eu nasci, eu ganhei vida, aliás, antes de nascer eu ganhei vida no ventre materno, e aí é família biológica mesmo, tá, gente? Quando eu ganho vida no ventre materno, eu acesso aquela prateleira. Se deu ali perto dos 18 anos e eu continuo olhando para trás, eu vou me conectar com o que tem na prateleira. Então, o que tem na prateleira do seu campo? Você sabe muito bem o que tem. Você conhece sua família de origem. Você sabe o que tem lá. Eu sei o que tem na minha. Então, o que tem lá? Para um pouquinho e pensa aqui. O que tem na prateleira da sua família de origem? Tem o quê? Tem triângulo amoroso? Tem amante? Tem abandono? Os homens são expulsos do campo? Eu fiz um atendimento também esses tempos que não ficava homem. Ou o homem morria, ou o homem adoecia, ou ele virava alcoólatra, ou ele ia embora. Por quê? Porque o campo expelia o masculino. É isso que tem no seu campo? Ou ele espelha o feminino? As mulheres são frágeis, são doentes, ou morrem cedo, ou são depressivas. O que tem no seu campo? Na prateleira do seu campo? Pensa um pouquinho. Porque se você escolher olhar para trás, é o que você vai ter. E se você escolher olhar para frente? Aí você tem o quê? Já falei pra vocês aqui, você tem um universo infinito de possibilidades. Só que dos dois jeitos você paga um preço, você tem que escolher, você vai pagar o preço. Você tem que escolher um lado e vai pagar esse preço, tá? Como eu tô falando aqui de conexão com doença e baixa autoestima, se a minha estima é baixa, se eu não me amo o suficiente, provavelmente eu vou ficar com a prateleira. Por quê? Porque eu sinto uma sensação de segurança. E aí minha mente começa a pensar o quê? Ah, mas e se der confusão? E se não der certo? Então o que eu faço? Eu me caso, por exemplo, eu vou pro mundo, tô morando, tô casando com a pessoa, tô casada com a pessoa, mas eu não consigo me desligar. Todas as minhas decisões têm por base a minha família de origem. Então, por exemplo, a gente tá na época do Natal. Então vamos dar um exemplo? Gente, mete o dedinho no coraçãozinho aí pro Instagram entregar a nossa live, tá? Olha só. Peguei essa semana, recebi isso, né? Natal, a pessoa mandou um direct falando assim: Dani, é uma confusão danada, porque o meu marido não quer ir pra casa da minha mãe, a gente tem que ir no Natal e tal. E aí ela sempre me obriga, minha mãe sempre me obriga a ir. Aí eu até respondi pra ela no direct, eu falei: não, calma lá, vamos pela ordem aqui. Olha aí, ó, primeiro, ninguém tem como te obrigar a nada. Se você vai, é com as suas pernas. Ou alguém amarrou você. Se ninguém te amarrou e levou, você escolhe ir. Então assuma pra você mesmo como adulta que você está indo. Ok? Beleza, você foi.
Não tem problema, gente. Às vezes é necessário a gente ir. A gente vai no Natal, a gente às vezes vai no Dia das Mães, a gente vai ali num aniversário. Tá tudo bem, é a família de origem. Mas a decisão tem que ser tomada olhando pra frente. Não pode ser tomada olhando pra trás. Vocês querem um exemplo? Eu não sei se vocês conseguem entender bem quando eu falo de decisão. Olha só. Se a minha decisão eu tenho um filho e eu penso, o que vai ser melhor pro meu filho? E aí eu decido olhando pra frente. Agora, se a minha decisão é assim, será que minha mãe vai ficar chateada? Meu pai, eu tô decidindo olhando pra trás. Eu tô querendo devolver pra nascente o que o rio recebeu. Só que não tem como. O rio, ele é fluxo, ele corre pro mar. Quando eu decido olhar pra trás e devolver, eu tô indo contra a natureza. Lembra do estoicismo? Então eu vou colher as consequências. Provavelmente eu vou me conectar com doença. E aí eu vou me identificar, às vezes, com um tio que era muito doente, ou uma tia que era alcoólatra, ou era cuidadora. Eu vou me conectar com aquilo que está lá atrás. Então, doença tem muito a ver com isso, tá? Quando eu não tenho autoestima boa, o que eu começo a buscar ali? Um salvador. Eu busco um salvador. Nas minhas relações, elas são adoecidas. Por quê? Porque eu não quero um marido na lei do equilíbrio. Eu quero que ele cuide de mim. Eu quero um salvador. Por quê? Porque eu não cuido de mim. Eu não tenho estima suficiente para isso. Então, assim, quando a doença chega, a minha autoestima já estava baqueada há muito tempo e eu não corri atrás de melhorar isso. Eu não corri atrás, eu não fui atrás de melhorar isso. Por quê, gente? Porque é dia a dia, todos os dias um pouquinho. É trabalho de formiguinha. Então, se todos os dias eu não estou tentando aumentar minha autoestima, meu amor próprio, gente, eu não estou falando aqui só de arrumar cabelo, de fazer maquiagem, não. A autoestima vem de dentro para fora, tá? Você pode pegar uma mulher, ou eu falo mais mulher porque é meu público maior, mas um ser que aparentemente não está dentro do padrão de beleza e tem uma super autoestima. Você pode pegar isso. Agora, você pode também pegar uma pessoa que se maqueia e que faz procedimento estético e faz plástica e vai pra academia e que tá detonada de autoestima. Se submete a qualquer relacionamento lixo, bosta ali, com o perdão da palavra, porque ela não se ama de verdade. A autoestima é de dentro pra fora. Agora, é claro que quando você tá bem, você acaba se cuidando? Você acaba se cuidando, mas é do seu jeito. Você não se vende a padrões. Você vai do seu jeito. Eu falo por experiência própria, gente. Eu fiz isso muito. Eu usava chapinha, cabelo enrolado ou cabelo liso durante muitos anos da minha vida. Por quê? Porque era um padrão. Porque eu não achava legal meu cabelo cacheado. Por quê? Porque eu não tinha um amor próprio suficiente pra falar, não, é isso aqui que o mundo vai ter. Por quê? Porque eu me assumo como cacheada. Então parece uma coisinha, mas não é. Olha em você. Olha dentro de você e vê que parte de você não valida. Você não aceita, não porque você não acha legal, mas porque o mundo disse. Então tudo isso é conexão lá atrás. É você olhando para trás, é a energia morta, não é a energia viva. Então você precisa rever isso, tá? Quando a doença chega, às vezes chega doenças, uma gripezinha, uma alergia, às vezes chega um câncer. Quando a doença chega, ela é só um sintoma de uma desordem que já existia, de uma falta de amor próprio que já existia, tá? Beleza, gente. Agora eu vou passar para um outro âmbito. Eu falei aqui sobre doença. O outro âmbito de pessoal que a gente fala, né, que a gente vai falar bastante também, é o âmbito do desenvolvimento intelectual. Como eu falei para vocês, gente, eu vou estar trabalhando com vocês as 12 áreas da vida em 2021. 2021. Eu vou estar trabalhando as 12 áreas da vida. Então eu tô trazendo aqui para vocês 3 aulas, 3 áreas por terça-feira, para vocês entenderem mais ou menos que áreas são essas. Falei um pouco sobre saúde e bem-estar, agora eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento intelectual, tá? Tudo linkado com a autoestima, porque eu acho que é a base de tudo. Desenvolvimento intelectual, eu pergunto para vocês, vocês têm o hábito de alimentar a mente todos os dias? Porque vocês alimentam o corpo todos os dias, né? Vocês comem todos os dias. Mas e a mente? Vocês alimentam todos os dias? Como? Vocês vivem ali vendo só a rede social? Só passando o dedinho pra cima? Ou só vendo uma série, uma televisão?
Como é que tá isso? Todas as áreas da vida têm que ser alimentadas todos os dias, senão ela vai definhando. Sabe quando ela vai ressecando? Igual um maracujá ali, ela vai secando. É o que acontece quando a gente não alimenta. Então, o desenvolvimento intelectual tem a ver o quê? Todos os dias você lê um pouquinho. Eu gosto de ler, eu acho que ler é legal. Você vê um documentário, você sentar com pessoas que, entre aspas, estão mais desenvolvidas do que você, que sabem mais do que você na determinada área. Gente, dizem, né, que a gente é mais ou menos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Claro que isso é uma frase, assim, meio absoluta, que não é 100%, mas que isso tem a ver demais, tem. Veja se você não anda só com pessoas vitimistas, só com pessoas que reclamam. Só com pessoas que só querem saber de fuga, de processo de fuga. Vamos todo dia pro boteco. Tem problema pro boteco? De jeito nenhum. Contanto que você esteja o quê? Plena e quer tomar uma cerveja? Bora! Agora, se for pra fugir da vida, veja se você não é só que tá falando só sobre isso, só sobre balada, ou só sobre série, ou tá trancado em casa isolada, porque o isolamento também tem a ver com isso. Como é que tá isso? Conviva com pessoas que estão mais desenvolvidas do que você na área que você quer desenvolver. Senão não tem muito. Você só anda com pessoas que estão ali no mesmo nível naquela área. Então você não vai evoluir muito numa conversa. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver muito a minha área de finanças, eu vou buscar estar convivendo com pessoas que são prósperas, que já acessaram a prosperidade. Se eu quero desenvolver relacionamento feliz, adianta eu ficar andando sempre com uma pessoa que é conflituosa, que está sempre guerreando, que todo mundo que chega perto, ela guerreia, que é aquela pessoa, aquela barraqueira? Não adianta. Porque eu não vou tirar nada, eu não vou poder me beneficiar. E cadê a troca? Cadê o equilíbrio? Então, sempre ande com pessoas que você possa aprender algo com elas. E você também vai estudando, vai sendo melhor para você também trocar. Para você também dar algo, porque você não vira uma vampira. Sabe vampirismo? A pessoa chega e suga. Eu tinha uma colega que eu conversava muito com ela. E aí ela sempre falava, é porque eu converso com fulano e eu saio sugada. Acontece isso mesmo. Não tem gente que você senta meia hora, quando você sai, parece que você tá... Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque a pessoa ela só suga, ela só reclama, é só vitimismo, e uma ansiedade, uma agonia, não passa nada de bom. Fecha o ciclo. Mas eu não posso ser minha amiga. Gente, pode. Tudo na vida tem início, meio e fim. Sai disso, isso é criancice. Achar, não, porque uma vez amigo, sempre amigo. Não. Fecha, você pode até continuar amigo, mas não precisa ver o tempo todo. Procurem pessoas que você aprenda mais. Por quê? Para você se desenvolver intelectualmente. Para você aumentar isso. Para você deixar de ser massa de manobra. Sabe o que é massa de manobra? Massa de manobra é aquilo que assim, o mestre mandou. Então o mestre mandou você ir para a direita, você vai. O mestre mandou você ficar em casa, você fica. O mestre mandou você sair de casa, você sai. E a sua... Cadê você? Cadê a sua essência? Cadê... Tá tão pobre assim a sua autoestima que você não tem uma conexão, você não tem uma opinião própria. Você repete igual um papagaio. É o que a gente vê, opinião de Facebook às vezes, não é? A pessoa não tem embasamento nenhum e tá dando opinião. Aprenda também, gente, desenvolvimento intelectual também, é aprender a ficar calada. Se você não sabe nada sobre aquele assunto, aprenda também a dizer, eu não tenho opinião sobre isso, a gente não tem que ter opinião sobre tudo. Então isso é um alto grau de desenvolvimento intelectual, é você domar o seu ego de tal maneira que você consegue olhar para ele e dizer isso, a gente não vai dar opinião porque a gente não sabe. Seu ego pode se revirar dentro de você, mas tá tudo bem. Por quê? Porque você treinou sua mente para isso. Mas se você não treina a sua mente, você vira essas pessoas que ficam, sabe aquele trem que fica compartilhando aquele trem ruim? Tem um acidente, uma coisa horrorosa acontecendo e a pessoa está compartilhando. Tem uma morte, a pessoa esquartejada, ela está compartilhando, pelo amor de Deus. Que pobreza de espírito e mental é essa? Que não enxerga a dor do outro. Tem umas coisas assim, gente, nesse ponto eu acho que eu sou um pouco polêmica. Porque, sinceramente, tem coisa que não tem graça. Sabe, tem uns vídeos que o pessoal morre de rir, a pessoa tá sofrendo, às vezes é uma criança.
Sabe, uma criança, esses dias eu vi um vídeo, o pessoal se acabando de rir com uma criança na África, descalço, com o pé todo ferido, e os meninos brincando de lutinha, a criança chorando. Qual é a graça disso, pelo amor de Deus? É falta de humanidade, isso não é engraçado. Só que a pobreza intelectual e de espírito é tão grande, a pessoa ela não desenvolve, ela não lê um livro, sabe, ela não busca, ela é massa de manobra de um jeito, que ela tá rindo daquilo, não tem graça. Pelo amor de Deus, gente, cresce um pouco. Tá, então desenvolvimento intelectual tem muito disso. Aprende a ler um pouquinho por dia. E aí eu vou trazer uma dica que eu já trouxe nos stories aqui. Tem um escritor que eu gosto muito, ele chama Felipe Pardal. E ele fala uma coisa que é muito legal, que chama o mínimo ridículo. Ele fala o seguinte: se você não tem o hábito de leitura, não me vem com esse negócio de a escola não me ensinou, minha mãe não me ensinou. Não, chega. Não me importa o que aconteceu lá atrás. É daqui pra frente, ok? Se você não tem o hábito de leitura, você vai ver um mínimo ridículo por dia. Qual que é seu mínimo ridículo? É um parágrafo? Então já deixa o livro ali ao redor da cama, ou de algum lugar que você acha que é fácil. E aí, antes de dormir, alguma coisa, lê aquele parágrafo. Todos os dias, vai criando a disciplina. Fala, sua mente vai dizer, a mente é 880, né, o ego. Vai dizer, mas não adianta nada. Só um parágrafo. Um parágrafo é melhor que 0 parágrafos. Então, o hábito de leitura você pode criar assim, ó, para desenvolver o seu intelecto, tá? Para você estudar um pouco mais as coisas. A gente tá passando agora por uma pandemia. As pessoas não sabem nem o que é isso, nem foram atrás para estudar e fica repetindo coisa que os outros falam, sabe? Umas bobeiradas que eu olho e falo, Jesus do céu. Então, estuda um pouquinho, vê um documentário, uma coisa mais, sabe? Dá uma lidinha, um parágrafozinho por dia, sai um pouquinho da cultura da rede social. Porque tem gente que só absorve as coisas de rede social, mas aquilo ali às vezes não tem nem embasamento. Então procura um pouquinho. Esse mínimo ridículo a gente tem que combinar. Estipula um mínimo ridículo. É o que? É uma página? É um capítulo? Não sei. E todos os dias leia um pouquinho. Eu tenho um exemplo aqui em casa de um super leitor que surgiu, né? Com esse mínimo ridículozinho, um pouquinho por dia. Que é o meu digníssimo ali, né, meu bem? É. Tá aqui ele. Hoje, gente, ele lê sempre. Ele não tinha o hábito da leitura, mas hoje ele tem. Então, um pouquinho por dia e a coisa vai. Eu sempre aplico isso com o Bruninho também, tá? Funciona muito. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, desenvolvimento intelectual, que é uma das 12 áreas, é essencial pra você ter um desenvolvimento lúcido pela vida mesmo. Pessoas que morreram ali com quase 100 anos ou com mais de 100 anos, super lúcidas, liam muito. Oscar Niemeyer mesmo, morreu acho que 102 anos, se eu não me engano. Super lúcido, mas ele lia muito. A mente dele não ficou ociosa. A gente tem que treinar tudo. Se você para de movimentar o corpo, ele vai ficando enferrujado, a mente também. A Hebe Camargo, eu lembro quando a Hebe morreu, que o pessoal dizia que ela lia assim, 3 jornais por dia. Morreu assim, super lúcida. Tem gente que encontra, às vezes, esses dias eu atendi uma cliente também que eu achei muito engraçada, gente. Ela com quase 50 anos me falando que tava gaga. Ela, não, que eu tô gaga. Eu falei, meu pai do céu, aí ferrou. Porque eu já tô com 40. Então, gente, pelo amor de Deus, sai disso. Não pega essas coisas pra vocês, não. Né? Eu tenho até uma amiga que vem aqui que ela fica no início. Porque eu tô velha, minha irmã, pelo amor de Deus. Se você pega isso pra você pega ali Niemeyer, Hebe, eu duvido, se chegasse pra eles iam dizer que estavam velhos, mesmo com 102 anos. Porque tá tudo aqui dentro. Agora, se aos 40 você acha que tá velho, o universo vai dizer, ok, né, dona Yara Andrade Lopes? Tô falando de você aí, com esse negócio de velha, tá? Outra coisa, gente, que eu quero trazer sobre desenvolvimento intelectual. Entendam um detalhe. Se você não conhece a história, você vai repetir os mesmos erros do passado, tá? Isso aí, gente, não tem o que fazer. Então, assim, se você não conhece a história do seu país, a história do preconceito, a história do Holocausto, a história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, a história da sua cidade, se você não conhece, não se iludam muito, não. Você vai repetir a mesma coisa na sua vida também. Na sua vida também, tá? Por isso que é importante, se você tiver a oportunidade de perguntar um pouquinho,
lá atrás, como é que era a sua família, pergunta. Não fica futucando segredo alheio, não, porque segredos dos grandes são dos grandes. Mas pergunta, com a família de origem ali, pergunta. Eu tenho uma tia-avó, que uma vez eu comecei a constelar, né, uns 5 anos atrás, eu sentei com ela, falei, tia, me conta aí, como é que era meu avô? Como é que era minha avó quando era nova? Como era minha mãe? Meus tios, me conta um pouquinho. E aí eu fui descobrindo situações e comecei a entender algumas coisas. Eu falei, entendi, olha só, tô repetindo um padrão, então tô olhando para trás. Isso clareia, então conhecer o passado é importante. Te deixa com mais consciência de onde você está caminhando, para ver se você não está repetindo o padrão. E desenvolve você intelectualmente. Se você conhece o passado, você vai olhar, opa, peraí, eu já vi isso. Eu já vi isso, por exemplo, na época do nazismo. Opa, eu já vi isso na época da Segunda Guerra. Não, eu já vi isso na época de Roma Antiga, lembra? Gente, a humanidade não evolui tanto assim, não. Ontem a gente estava lendo um capítulo aqui, na oração que a gente faz aqui em casa, e aí falando, época do Natal, porque as festividades, né, natalinas, na verdade não era chamado Natal, mas as festividades já existiam antes do nascimento de Cristo, né, que era uma festa pagã lá. E aí já era o mesmo burburinho, era uma bagunçada, povo indo, povo vindo, vai para um lado, vai para o outro, sabe? Já era desse jeito. E o Natal continua a mesma coisa, perde-se um pouco da essência. É aniversário de quem, afinal, o Natal? A gente perde, sabe? E aí fica uma brigaiada para ver se vai para casa de sogra, para casa de mãe, para ver se vai reunir não sei aonde. E aí tanto faz. Se posicione como adulto, tome sua decisão e fique no essencial. Dentro da constelação familiar, o Bert Hellinger sempre diz isso. Fique no essencial. Vai cortando esses penduricalhos, essas trenzaiadas. Fique no essencial e olhe para frente. Ok? Então, sobre desenvolvimento intelectual, era o que eu tinha para falar com vocês. Para quem está chegando agora, gente, 2021 eu vou estar trabalhando as 12 áreas da vida, cada mês uma área. Então, eu estou trazendo aqui nessas lives um aquecimentozinho. E em cada live, toda terça às 19, eu estou trabalhando 3 áreas, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje eu falei um pouco sobre saúde, bem-estar, sobre doença, como é que se conecta com a doença, desenvolvimento intelectual, e agora eu vou falar sobre equilíbrio emocional, tá bom? Reforçando um pouquinho, gente, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, todo dia 9 horas da manhã, segunda a sexta, eu vou estar fazendo aconselhamento, uma orientação sistêmica com casos concretos. Claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu vou trabalhar os detalhes. Por que o bicho tá pegando? Por que a coisa não tá andando? Por que o relacionamento só atrai homem casado? Por que vive com dívida? Por que tá com uma confusão danada? Por que tá contando moeda? E aí eu vou trabalhar estudos de caso, 9 horas da manhã aqui, ao vivo. Gratuito, tá bom, gente? Quem for entrando, vai colocando umas perguntas, que aí eu vou respondendo e vou anotando. Hoje eu não paro muito para pergunta durante essas lives de toda terça às 19 horas, porque eu gravo uma aula para a Escola Impulso de Autoconhecimento, tá? O link tá na bio do Instagram, quem tiver interesse de conhecer, vai lá na bio, que lá tem os detalhes, tá? Mas na live de 9 horas da manhã, que vai ser estudo de caso, que vai ser orientação e aconselhamento sistêmico, aí eu vou parar para responder bastante pergunta. Então, amanhã às 9, beleza? Tá. Equilíbrio emocional, terceira área que eu vou tratar hoje, gente. Equilíbrio emocional também está intimamente ligado com o nível de estima que você tem por si mesmo, gente. Não tem como você doar amor se você não tem amor. Você não consegue doar 100 reais se você não tiver 100 reais. Simples assim, ponto. Podemos acabar com a live aqui. Por quê? Porque é isso. Não tem mais muito assim o que dizer. As pessoas, por que o trem não anda? Porque as pessoas querem doar o que não tem. Então, o que acontece? O ser humano não se cuida, não se conhece, não se aceita. Ele acha que ele tem que ser o super-herói perfeito. Ele não aceita as imperfeições dele, projeta nos outros, os outros têm que cuidar dele. Porque você não veio aqui, porque você não me ligou, porque sabe, faz charminho, posta em rede social lá porque amigos de verdade ligam para uma manipulação, uma chantagem emocional, uma agonia dentro dessa pessoa. E aí ela quer ter um equilíbrio emocional. E aí ela quer doar amor.
Ela acha que tá doando amor, que tá doando cuidado. Sinto muito, gata e gato, se tiver homens por aqui. Não tá. Não tá doando amor. Você só doa o que você tem. Então, se você tá nesse processo de carência, nessa agonia, você só vai doar carências. Você tem um buraco dentro de você emocional e você não consegue suprir a sua criança interior, ter um carinho por ela, olhar pra você, cuidar da própria vida, o que você vai doar é o quê? É um monte de carência, um monte de ansiedade é o que você vai doar. Você vai doar manipulação, você vai doar controle, vampirismo, você vai sugar energia alheia, sabe? Você suga energia alheia, que a pessoa nem aguenta ficar perto de você. Porque se ela ficar perto de você, vai todo mundo pro penhasco. Todo mundo se joga do penhasco. Se alguém quiser fluir na vida, vai ter que se afastar de você. Então, olha pra você. Você quer doar amor? Então, primeiro, você tem que nutrir amor. E você vai ter tanto amor, que a xícara vai transbordar. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Equilíbrio emocional, antes de mais nada, é isso. É você olhar pra você. É você olhar pra sua criança interior e agora é você que vai suprir as necessidades dela. Não é mamãe e papai, não. Ah, porque mamãe isso, papai... Não, é você que vai suprir as necessidades da sua criança interior, tá? Quando você não tá equilibrado emocionalmente, tudo é problema. É uma problemaiada. Começa pequeno. É uma briguinha com o marido. Pequenininho. Só que você não se olha, você não percebe que você é parte do problema. Você acha que o problema tá no marido. Aí você arruma uma confusão e tal. E o problema que era pequeno, aí você faz birra, você se isola, ou você vai com violência pra cima dele, ou vai com manipulação, ou vai com joguinho, que eu não tenho paciência pra essas coisas, esse tipo de joguinho. Tenho zero paciência pra essas coisas. Aí vai com joguinho, daqui a pouco o problema que era pequeno tá grande. E tá grande. Aí a gente faz o quê? Aí Danizinha era expert nisso, né? O que a gente faz? A gente vai embora, a gente vai e troca de relação. Atrai a mesma coisa. Aí você troca de relação, atrai a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não mudou. Ela vai atrair exatamente o mesmo nível de vibração. Agora sobe sua vibração. Começa a subir. Começa você a mudar. Ao invés de esperar que o outro mude, começa você a mudar. Aí você vai ver que você muda de vibração, você vai atrair coisas diferentes. Gaste tempo com você, energia, dinheiro, esforço com você. Você, com o seu bem-estar, com o seu autoconhecimento. Isso vai te tornar cada vez melhor. E aí você vai poder realmente se equilibrar emocionalmente, ter uma estima por si mesma, um amor próprio, uma autoaceitação, conhecimento de si mesma. E aí as coisas não vão te abalar tanto. Porque se você está em desequilíbrio emocional, qualquer coisinha te abala. Qualquer coisinha vem te abala. Se você liga muito para elogios, linda, legal, maravilhosa, você é tão fofa, você vai ligar no mesmo nível para as críticas. E aí qualquer crítica que vier, que não é linda, é feia, você desaba. Qualquer crítica que vier que você não é legalzinho, você é chata e você desaba. Então você tem que se firmar em você tem que suprir os desejos, né? Os desejos não, as carências da sua criança interior, não ficar esperando pelos outros. Você vai suprindo ali e aí você vai se equilibrando. Mas para isso, você vai ter que dedicar energia, esforço, tempo, dinheiro pra você, pra autoconhecimento, tá? Acho que era isso, gente. Só lembrando, então, eu queria tratar dessas três áreas da vida hoje. E eu quero só lembrar vocês, amanhã às 9 da manhã, a gente vai estar com a orientação sistêmica, que vai ser estudo de caso, e lá eu vou responder perguntas. Aqui realmente fica complicado pra mim ficar respondendo. Se você tiver alguma questão para tratar, já entra lá. Eu já tenho algumas questões que eu vou tratar lá. E eu vou pegar algumas também lá na hora, que você vai entrando lá e vai colocando. 9 da manhã, ao vivo, tá? Não sei se eu vou deixar gravado ou não, mas ao vivo amanhã às 9 da manhã, ok? E até terça que vem, toda terça às 19 horas, eu estou aqui com mais uma aula sobre uma questão mais teórica. Bom? E como é que desliga isso?